hoje estou aqui para falar um pouco sobre a Lei 10.639 e te auxiliar a potencializar a implementação dessa legislação na sua escola. Ou se não for para que isso aconteça, porque você não trabalha numa escola, que seja ao menos para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre essa legislação. Olá, quilombolas! Eu sou o Léo Bento, eu sou professor de História, especialista em Relações Raciais e mestrando em História da Educação pela PUC São Paulo. Como eu falei anteriormente, né, eu vou falar sobre a Lei 10.639, que foi uma lei sancionada em 2003 e que ela versa sobre o seguinte. Ela foi uma lei, né, que foi implementada justamente para tornar obrigatório, né, o trabalho, a apresentação de forma positiva da população negra e africana na escola, né, de educação básica. Então, a princípio, a lei ela é bem sucinta, né, e ela altera a nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela traz esse componente, né, de tornar obrigatória a educação, né, tornar obrigatório as escolas de educação básica a trabalhar a questão do negro e de África de forma positiva em sala de aula. Vou trazer aqui um pouco dos antecedentes, né, de como essa lei foi implementada. Em 1978 foi criado o MNU-CDR, que foi o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Foi não, é porque ele existe até hoje. Então, assim, com a criação do MNU, que foi uma experiência de organização política da sociedade civil, de pessoas que se interessavam, que se interessam em acabar com a discriminação no nosso país. É, parte, né, do pessoal que organizou, que montou, que construiu o movimento, pensa muito na perspectiva da educação, porque tem muitas educadoras e muitos educadores que se inserem no movimento, que foram militantes e que são militantes até hoje, e que entendem que a educação pode ser uma possibilidade de finalizar com a discriminação racial no nosso país. Então, o MNU ele foi criado, né, diante de uma perspectiva de luta por direitos humanos, inserindo, inclusive, a perspectiva da educação como um dos pontos de pauta. Em 1995, ocorreu a Marcha Zumbi dos Palmares, não é? Que foi uma marcha realizada por diversas organizações, diversas entidades do movimento negro, não é? Brasileiro, e que reivindicou, que teve como pauta de reivindicação uma proposta de se trabalhar de forma positiva a população negra e a África, não é, de forma positiva nas escolas, entendendo, né, que desde a criação do MNU lá atrás e seus desdobramentos, né, com uma série de ramificações de movimentos e de entidades e de organizações da sociedade civil que foram criadas para pensar, né, o término da discriminação racial, se organizaram nessa marcha em 1995, que foi o ano que se comemorou 300 anos desde a morte de Zumbi dos Palmares, né? Ou seja, é um marco, né, de 300 anos da morte dessa liderança que morreu em 20 de que foi assassinado, na verdade, né, em 20 de novembro de 1695. Então, seriam ali 300 anos de reflexão sobre essa liderança negra que foi Zumbi dos Palmares. Então, nessa organização dessa marcha, foi entregue uma série de reivindicações ao governo federal da época e foi inserido, inclusive, uma pauta de se trabalhar, de se alterar, né, os rumos da educação no Brasil, visando
que a população negra pudesse ser representada de forma positiva dentro das salas de aula. Houve um hiato aí, né, de 95 até 2003, que foi quando a lei de fato foi implementada, mas a lei foi implementada em 2003. E o interessante que eu vou trazer aqui para vocês é que aconteceram 2 vetos na lei, né, no projeto de lei que foi apresentado. Então, o primeiro veto foi esse ali, o inicial ali, que determinava que as disciplinas de História do Brasil e de Educação Artística do ensino médio deveriam dedicar pelo menos 10% de seu conteúdo programático ou anual, né, ou semestral, a temática africana e afro-brasileira. Ali eu esqueci de colocar um anual, né, mas é programático anual ou semestral a temática africana e afro-brasileira. Então, assim, naquele período ali, a Advocacia Geral da União, que analisou a, o projeto de lei, teve um entendimento de que seria inconstitucional trazer essa perspectiva na lei. E assim como também, né, entenderam que foi inconstitucional trazer uma perspectiva de ter um curso de capacitação para professores que deveriam contar com a participação de entidades do movimento negro, universidades e outras instituições de pesquisa vinculadas ao tema. Ou seja, teve um corte, né, teve um veto, né, tiveram 2 vetos. Esse de que 10% do conteúdo programático de História e Educação Artística não seria interessante. Esse veto ele ocorreu e teve também, há também, né, uma leitura, né, de pessoas que se dedicam ao estudo da educação e principalmente da Lei 10.639, que se isso fosse levado em consideração, se essa questão 1 aí que foi vetada, ela tivesse sido implementada, ficaria adstrito somente a história e a educação artística a trabalhar a questão do negro e de África em sala de aula nas escolas. Pode ser que seja um ponto positivo, mas a outra que negou a possibilidade de capacitação, né, do Estado em relação ao professor e à professora, né, o educador e a educadora, ele talvez tenha uma perspectiva que naquele período fosse muito necessário ter sido feita, porque a gente entra na universidade, a gente estuda diante de uma perspectiva eurocêntrica, né, e que não nos dá base para que a gente possa trabalhar a questão racial, possa trabalhar a África de um ponto de vista positivo, né, nas escolas em si. Então, assim, acredito que essa segunda ali, que está com o número 1 também, ela tenha sido um fator talvez desagregador da Lei 10.639. E eu vou falar que foi um fator desagregador porque vamos pensar no panorama atual, né? A gente está aqui em 2023, ou seja, pensando 20 anos depois da implementação da lei. Então, num panorama atual, a partir das pesquisas que são feitas, né, em relação à implementação dessa lei, o que a gente percebe de forma geral? Que muitas das escolas não reconhecem ainda hoje que existe racismo no Brasil, ou até entendem, né, que existe racismo no Brasil, né, principalmente por parte da gestão, a gestão escolar, né, entende que existe racismo no Brasil, mas aponta que não existe racismo dentro da sua unidade escolar, que não existe racismo dentro da sua própria escola. Então, isso é um dificultador, porque você não consegue sensibilizar as demais pessoas que participam daquela comunidade escolar para que seja implementada a Lei 10.639. Uma outra questão que é apresentada também por quem estuda a Lei 10.639 é uma coisa que a gente chama de pedagogia do evento. As pessoas acham, né, algumas escolas acham, algumas pessoas que fazem parte da gestão escolar acham que fazer um evento sobre o dia 20 de novembro ou talvez, né, no 13 de maio, né, tem algumas escolas, algumas entidades que levam em consideração essa data, que fazer um evento já é o suficiente para que o racismo seja
exterminado do seu convívio do cotidiano escolar. Ou seja, entendem que fazer um evento, uma atividade, uma festa no 20 de novembro é suficiente para que o racismo seja exterminado do cotidiano da escola. E uma outra coisa que a gente percebe também são ações isoladas, né, de professores que assumem para si aquela temática e que vão trabalhar, né, a Lei 10.639, vão trabalhar a perspectiva das relações raciais de forma positiva, né, principalmente apresentando o negro e a África de forma positiva na escola, mas de forma individual, sem ter uma relação com os outros pares, né, que trabalham no mesmo ambiente escolar. Então, o panorama atual, né, acredito que seja um panorama muito desafiador ainda, mesmo 20 anos depois de implementação da Lei 10.639. E, por conta disso, né, eu trago aqui alguns desafios para a implementação. Desafios esses que passam por uma questão relacionada a um dos vetos que eu falei anteriormente, né, dos vetos do projeto de lei inicial, que foi a falta de formação do corpo docente. Então, assim, se o corpo docente ele não está formado para trabalhar a perspectiva das relações raciais, né, não está formado para trabalhar a questão do negro de forma positiva, de África de forma positiva, como é que a gente vai implementar uma legislação se você não domina, né, essa temática? Uma outra perspectiva é a construção conjunta com a comunidade escolar, ou seja, não faz sentido um professor ou uma professora sozinho lá tentando implementar a legislação. É necessário fazer um diálogo, né, com a comunidade escolar, reunir as professoras, os professores, reunir as famílias, reunir os estudantes e pensar em estratégias, né, de como se desenvolver isso. E aí, assim, eu posso falar em outro vídeo como a gente pode desenvolver essas estratégias. Se vocês quiserem, pode escrever aqui embaixo como é que a gente pode fazer isso. Se tiver interesse, eu posso gravar um outro vídeo para a gente pensar, né, e apresentar aqui como é que essa estratégia pode ser desenvolvida para a criação de instrumentos, né, para que a Lei 10.639 seja implementada. E uma outra coisa que é um desafio crucial é o preconceito em relação às religiões de matriz africana, né, que fazem parte da cultura negra e que muitas das vezes algumas pessoas, né, alguns grupos assumem um preconceito em relação a essas manifestações religiosas e acabam brecando, né, a possibilidade de se trabalhar a perspectiva da legislação 10.639 nas escolas. Dito isso, eu queria trazer aqui que existe uma possível luz no fim do túnel. E essa possível luz no fim do túnel, ela está atrelada a uma lei que foi sancionada recentemente aqui no município de São Paulo, que é a 17.950, que, assim como a Lei 10.639, né, que foi sancionada em 2003, e essa agora em 23, né, 20 anos depois, que é fruto da luta, né, fruto de muita discussão de pessoas que querem promover uma educação de qualidade, mesmo ao mesmo tempo que promover uma educação de qualidade, transformar a nossa sociedade e acabar com o racismo nela. Então, assim, essa legislação aqui da Prefeitura de São Paulo, espero que seja a primeira que possa alavancar outros municípios e talvez até o governo federal retomar essa questão e implementar também uma legislação que traga possibilidades para que as escolas trabalhem uma formação continuada dos professores para a implementação da Lei 10.639. Ou seja, a gente percebe que em 20 anos, né, essa falta de formação continuada em diversos espaços, né, acaba que impossibilitando, né, em muitos lugares a implementação
da legislação. Eu sei que existem muitas escolas desenvolvendo um trabalho sério de desenvolvimento da Lei 10.639, mas ainda está muito aquém, né, daquilo que a gente espera e que faz sentido para ser trabalhado a questão da negritude de forma positiva na sala de aula. Bom, eu encerro por aqui, né, essa discussão sobre a Lei 10.639 e queria dizer que você pode me acompanhar no @Quilombo Literário, que é nossa rede social no Instagram, ou me acompanhar também no leo.banto.oficial, que é o meu perfil pessoal no Instagram. Dizer que eu e a Luciana Bento, né, a gente tem um projeto chamado QLcast, que é o podcast do Quilombo Literário, no qual a gente conversa, né, dialoga com pessoas que desenvolvem questões relacionadas à cultura negra dentro da sua área de atuação. E você pode ver também outras coisas que a gente desenvolve no nosso site, que é o www.quilomboliterário.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.